aleluia, saúde em abundância, Pai. Não só para ele, mas para os filhos, meu Pai. A família dele, Senhor, que ele seja, Pai, bem guardado, bem protegido pelo Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. E assim te louvamos, e assim te bendizemos, ó Pai, porque até aqui as tuas mãos têm nos sustentado. E nós queremos, Pai, enquanto o Senhor, aleluia, nos colocar de pé, o Senhor vai estar nos sustentando, vai nos guardando, nos protegendo e nos livrando, Senhor, de todo vento contrário, Pai. De todo vento contrário, o Senhor vai estar, Pai, aleluia, nos blindando, nos guardando, nos protegendo, ó Pai, no nome de Jesus. E assim te louvamos, te agradecemos. Amém. Glória a Deus. A todos, irmãos, amém? Vamos à palavra de Deus, igreja. Quem está sentindo a presença do Espírito Santo aí, diga glória a Deus. Apocalipse, capítulo de número 2. Aleluia. Continua no mesmo espírito de adoração, de glorificação ao nome de Jesus. Para que nessa manhã nós continuemos sendo cheios da presença de Deus. Apocalipse, no capítulo de número 2, versículo 1. Glória a Jesus. Santo, santo, santo é o nome do Senhor, digno de glória, digno de honra e de louvores para todos sempre. Aleluia. Que maravilha, a presença de Deus é real aqui no nosso meio. A glória de Deus está sobre este lugar, sobre as nossas vidas. Que bom que você veio nesta manhã. Que bom que você entendeu que este não é um chamado do pastor, não é um chamado da igreja, mas é um convite do Espírito Santo de Deus. É Deus nos chamando para mais perto. É o Espírito Santo nos convocando, aleluia, para um tempo mais profundo com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Quem encontrou aí, diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Senhor, nós acabamos de ler a tua palavra, santa, fiel e verdadeira, e sei que o Senhor já tem falado nesta manhã de diversas formas, nas orações, nos louvores, nas profecias, e agora vem falar conosco mais uma vez através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar-se, igreja, e dar uma salva de palmas que glorifica ao Senhor. Bem alegre que é para Jesus, é para Jesus, é para Jesus. Essa é uma carta que o apóstolo João envia as 7 igrejas que estavam na região da Ásia, e esta mensagem veio diretamente do Senhor Jesus como uma palavra de despertar, de alerta para aquelas igrejas. É muito interessante que a mensagem que vamos falar nesta manhã, ela foi endereçada à igreja que estava na cidade de Éfeso. Porém, é uma palavra que não se limita a Éfeso, porque aqui diz que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem é a igreja de Jesus? Então essa palavra é para mim e é para você também nesta manhã. Então,
Jesus é aquele que tem na sua mão direita as 7 estrelas. Que são as 7 estrelas? Versículo 20 do capítulo 1. As 7 estrelas que viste na minha destra são os anjos das 7 igrejas. São os mensageiros das 7 igrejas, ou os pastores das 7 igrejas. Então, quando aqui diz que Jesus tem na sua mão as 7 estrelas, ele está dizendo: a liderança da igreja está nas minhas mãos. Sou eu quem defino, sou eu quem coloco, sou eu quem tiro, sou eu quem levanto, sou eu que abato, sou eu, Senhor, quem uso, quem falo, quem direciono, quem estou guiando a minha igreja. Porque as 7 estrelas, que são 7 anjos, estão nas minhas mãos. Isso quer dizer que o pastor não pode fazer o que quer, o pastor não pode fazer a sua vontade, o pastor não pode fazer a vontade das pessoas. O pastor, ele precisa fazer a vontade de Jesus. E nem sempre essa vontade agrada ao pastor, nem sempre essa vontade agrada à igreja, mas a vontade de Jesus é que prevalece na sua obra. Anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Que são esses 7 castiçais? Versículo 20 do capítulo 1. Os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Jesus está dizendo que ele anda no meio das igrejas. Ele não está fora, ele está no meio, ele está dentro, ele não está longe, ele está perto. Isso quer dizer que Jesus sabe o que se passa dentro da igreja. Jesus conhece profundamente, porque aqui mesmo no capítulo 1, Jesus, ele é visto pelo apóstolo João como aquele que tem os olhos como chamas de fogo, olhos que enxergam em profundidade, que veem o que está na escuridão. Jesus, ele está andando no meio da igreja e ele conhece a cada um de nós individualmente. Eu posso me esconder de você, você pode esconder-se de mim e dos irmãos, mas de Jesus ninguém se esconde. Ele nos conhece não só por fora, não só o físico, não somente a aparência, ele conhece o nosso interior e o nosso coração. É o que Jesus está dizendo para aquela igreja, e é o que nós vamos ver Jesus revelando os mistérios na vida daquela igreja, as profundidades, porque ele está no meio dos 7 castiçais. Isso é muito sério, porque a presença de Jesus no nosso meio precisa ser compreendida e precisa ser temida. E quando eu falo temida, não quero dizer ter medo, mas ter temor, ter reverência na presença do Senhor. Nós vivemos dias onde os crentes perderam a reverência. Não estou generalizando, estou falando que há crentes que perderam a reverência. Há crentes que abrem o celular na hora do culto para conversar no WhatsApp, conversas inúteis. Há crentes que estão vendo posts no Instagram na hora do culto. Há crentes que estão conversando na hora do culto, ao invés de prestar atenção na palavra de Deus. Há crentes que estão brincando na hora do culto, que estão fazendo coisas indevidas. E aonde está a reverência à presença de Jesus? Aonde está a santidade? Este lugar é santo, este ambiente é santo, porque o santo dos santos, que é Jesus, está aqui. E porque você, que é a igreja, que é chamada de santa, também está aqui. Ao entrar na casa do Senhor, a Bíblia diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, para não oferecer aqui sacrifício de dolo. Porque que muitas vezes a pessoa entra no culto, sai do culto, volta para o culto e sai de novo, e vem no culto e vai outro, entra mês e sai mês, entra ano e sai ano, e a vida não muda, e não tem espiritualidade, e não cresce. Por quê? Porque não tem reverência. Porque entra nesse ambiente como se estivesse entrando num boteco, como se estivesse entrando num supermercado, como se estivesse entrando numa padaria. A casa de Deus é lugar de santidade. A casa de Deus é lugar de
o seu altar e a sua casa. Este é o tempo em que Deus vai começar a tirar. Deus vai começar a cortar galho seco, que já faz tempo que o Senhor está investindo, já faz tempo que o Senhor está cuidando, que o Senhor está regando, que o Senhor está tratando, mas não reverdece, porque não quer. Deus nesta manhã está dizendo para a igreja minha, aqueles que querem florescerão, mas os que não querem, eu os tirarei, diz o Senhor, eu os tirarei, diz o Senhor. Jesus é aquele que anda no meio das 7 igrejas. E olha o que o texto diz aqui: eu sei as tuas obras. Quando eu leio essa palavra, eu me estremeço. Quando Jesus diz: eu sei o que você faz, eu sei as suas atitudes, o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus. Puseste a prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Jesus elogia aquela igreja porque era uma igreja que trabalhava, uma igreja que era paciente no meio das tribulações, uma igreja zelosa, porque alguns chegaram ali se declarando apóstolos e a igreja os examinou, e a igreja constatou, discerniu: não, vocês não são apóstolos, vocês são mentirosos. Era uma igreja que tinha uma história de sofrimento. Sofreste, tens paciência. Apesar do sofrimento passado, aquela igreja permanecia de pé na paciência do Senhor. Era uma igreja que não se cansava de trabalhar no reino de Deus. Que maravilha! No versículo de número 6, Jesus vai falar sobre os nicolaítas, que era um grupo de pessoas que naquela época estavam no meio da igreja, contaminando a santidade da igreja, com doutrinas erradas, com doutrinas que diziam que para Deus o corpo não importa. Então o que você fizesse com seu corpo não tinha nenhum problema nas coisas espirituais. Assim eles falavam que a imoralidade não tinha problema, que o participar da idolatria, das comidas aos ídolos também não tinha problema, porque o corpo era só uma matéria, o importante era o espírito. Era uma doutrina errada que, por sinal, é acreditada por muitos hoje, que a graça de Deus é uma graça sem valor, que a graça de Deus nos autoriza a fazer tudo, a fazer o que a gente bem quiser, que o importante é o coração, não importa se o corpo prostitui, se adultera, se bebe, se fuma, se droga, não importa, o que importa é um coração. Doutrina dos nicolaítas. Mas Jesus vai dizer: igreja, vocês também aborrecem os nicolaítas. A igreja disciplinava os que seguiam aquela doutrina, rejeitava a doutrina a qual Jesus também aborrecia. Até aqui está tudo bem. Até aqui, para quem vê de fora, essa é uma igreja perfeita. Que igreja maravilhosa, uma igreja que trabalha, que prega, que evangeliza, que ensina, uma igreja que louva, que canta, uma igreja que tem cultos gloriosos, uma igreja zelosa, uma igreja que tem uma doutrina firme, que tem um ensinamento sólido, uma igreja que tem uma história que foi construída com muito sofrimento, mas que não se abateu por causa das lutas. Que igreja maravilhosa! Quando alguém olha por fora, vê isso, mas Jesus está dentro, e Ele olha por dentro. E quando Jesus vê aquela igreja, Jesus vai ver algo terrível, que os olhos carnais não conseguiam ver. Jesus vai dizer para eles: tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Irmãos, que choque no coração de Jesus,
quando ele examina aquela igreja e ele vê essas pessoas cantam para mim, trabalham para mim, me cultuam, são zelosas pela minha palavra, mas elas não me amam mais como antigamente. O amor delas se esfriou. Aquela chama que queimava no começo já não queima mais. Os olhos que brilhavam de amor por mim já não brilham mais. Apagou. E o que eles fazem agora se tornou mecânico, cerimonial, um costume, uma tradição e uma história em continuidade. Mas não flui mais do Espírito, não flui mais da alma. E Jesus olha isso e vai falar: eu tenho contra vocês que vocês deixaram o teu primeiro amor. Essa é a mensagem de Cristo para nós nesta manhã. Como está o nosso amor por Jesus? Porque o que Jesus avalia em profundidade não é o quanto nós viemos à igreja, isso é válido e é necessário. Mas o que Jesus avalia em profundidade não é o quanto nós cantamos, ou tocamos, ou pregamos, ou ofertamos, ou dizimamos. Tudo isso é importante, tudo isso é válido. Mas o que Jesus olha na profundidade é o quanto nós o amamos. É o quanto o nosso caminhar não está sendo religioso, costumeiro, mas flui do profundo da nossa alma, como foi no começo o teu primeiro amor. Como era a sua vida com Deus quando você aceitou a Jesus? Como era o seu temor? Como era a nossa reverência? Como era o nosso desejo pela palavra de Deus? Como eram os nossos cultos quando a gente começou? Como éramos há anos atrás, nos primeiros meses da nossa fé? Vamos fazer uma análise, porque Jesus está dizendo para aquela igreja: lembra-te, pois, de onde caíste, onde você estava antes de você começar a cair. Qual era o seu patamar de vida espiritual? Lembra de quanto você orava, de quanto você jejuava, quanto você levantava de madrugada? Lembra de quanto as mensagens faziam diferença? As mensagens faziam diferença na nossa vida. Que a gente saía com a palavra no coração, pensando, repensando, cheio de temor. Lembra que no dia da Santa Ceia, se a gente não jejuava, a gente nem tomava ceia. Não estou dizendo que é necessário jejuar, amém, irmãos? Só estou falando que a reverência era tanta, que a mínima coisa para nós já era pecado. Lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra-te da comunhão que você tinha, da intimidade com Deus, da sede verdadeira pelas coisas espirituais. Lembra-te, pois, de onde você estava comigo. É o que Jesus está falando para aquela igreja. Porque as suas obras não valem mais para mim do que o seu amor. O seu louvor não tem mais valor do que o seu amor. A sua oferta, a sua presença na igreja não tem mais valor do que o seu amor. O seu amor por mim, Jesus está falando, é o mais importante. Jesus está nos olhando aqui nessa manhã e nos avaliando: pastor, mas aconteceram tantas coisas. Foram tantas frustrações na vida, decepções com os irmãos, até com o Senhor, pastor, eu me decepcionei. Isso vai abatendo a gente. Eu te pergunto: o que é que Jesus fez de errado contigo? O que é que Jesus fez de errado conosco? Aonde Jesus nos decepcionou? Em qual momento nós somos frustrados? Porque é Ele que está falando. Em qual situação da nossa vida Jesus nos abandonou? Onde foi que Jesus nos escandalizou? Não podemos usar os erros dos outros para poder tapar a nossa falta de amor. Precisamos olhar para dentro de nós com muita seriedade e reconhecer se o nosso coração está queimando por Jesus como antes, ou se a chama está apagada, se a chama está pequena, ou se ela já não existe mais.
É tempo de avaliar a nossa vivência com Deus em profundidade. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. O chamado de Deus para nós nesses dias, irmãos, é arrependimento. O chamado de Deus para nós nesses dias, meus irmãos, é arrependimento. É quebrantar o coração, é colocar a boca no pó, é colocar diante de Deus: Senhor, eu estou errado, Senhor, eu estou falho demais, eu estou pecando demais, eu estou falando demais, eu estou ouvindo demais, eu estou vendo demais, eu estou pensando demais. Senhor, eu estou orando de menos, jejuando quase nada. A Bíblia para mim é só na igreja, e olhe lá. É tempo de arrependermos por não estarmos amando Jesus como antes. É tempo de quebrantar o coração e dizer: Senhor, eu preciso de uma mudança. Senhor, eu preciso de um conserto. Senhor, eu preciso me alinhar ao centro da Tua vontade. Quantas vezes a gente vai acumulando na nossa vida com Deus, irmãos, coisas que não são prioridade para Ele. Vamos colocando coisas que se tornam prioridade para nós, mas não são prioridades para Ele. E com isso nos confundimos com uma vida cristã que parece boa, que parece cristã, que parece verdadeira, mas numa análise de profundidade de Jesus, ele vê que está faltando o primeiro amor, está faltando a chama de verdade. E eles vai convidar aquela igreja: arrepende-te, chamar a igreja: arrepende-te e pratica as primeiras obras. Aleluia. Volta a orar como antes, meu irmão, minha irmã. Volta a jejuar como antes. Volta a vir à igreja como antes. Volta a vir para o culto como antes. Como que era gostoso, não é mesmo? Eu vou para o culto hoje, Jesus vai falar comigo. Eu vou para o culto hoje, eu vou louvar o Senhor. Quem vai estar pregando, nem sei, mas eu vou para o culto assim mesmo. Aleluia. Pode ser um menino, uma menina, um jovem, um pastor, uma criança, um irmão de fora, um irmão de dentro, mas eu sei que Deus vai falar. Aleluia. Quando o irmão falava glória a Deus aqui, meus irmãos, para nós já estava resolvido, nosso coração já se enchia. Aleluia. Eu fui no culto hoje, o irmão falou glória a Deus, e eu estou feliz porque o irmão falou glória a Deus lá na frente. Era assim que era o começo. Tudo para nós era maravilhoso, tudo para nós era tremendo, era de Deus, era maravilha, era o céu, a terra. Mas o tempo passa, a gente começa a ficar exigente. Esse pregador eu gosto, esse eu não gosto. Esse irmão canta, eu gosto, esse daqui eu não gosto. Esse culto eu gosto, esse culto eu não gosto. Misericórdia de Deus. Como isso não éramos assim. Volta às primeiras obras, a simplicidade. O Espírito Santo está nos chamando de volta à simplicidade do Evangelho. Está nos chamando para voltar aos cultos com o coração aberto para adorar a Ele, independentemente de qualquer coisa. Volta a praticar as primeiras obras. Volta para a madrugada da oração. Quando você clamava: Jesus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero dons espirituais. Eu quero ouvir a Tua voz. Me ensina a ouvir a Tua voz, Senhor. Por que acabamos com isso, irmãos? Por que paramos com isso? Por que trocamos a glória por coisas efêmeras? Por que perdemos a glória? Estamos enchendo o coração de coisas que não são a glória. É tempo de voltar ao primeiro amor. Porque quando Jesus fala para aquela igreja, não estava tudo perdido. É porque ainda havia esperança. Jesus está falando para nós nesta manhã. É porque Ele ainda nos espera para vivermos um tempo com Ele de profundidade. Quando o Senhor nos chama para mais perto, é sinal de que Ele não nos rejeitou ainda. Glória a Deus. Mas Deus rejeita alguém, rejeita. Deus lança alguém fora, lança. Deus corta alguém da videira, corta. Deus pega galho seco e joga no fogo. Sim, Deus pega galho seco e joga no fogo.
senão brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. A palavra de Jesus para aquela igreja era: vocês vão ficar sem a minha presença. Se vocês não se arrependerem, vocês vão sair da minha presença. Eu vou remover vocês. Que triste para aquela igreja que tinha tudo de bom. Uma igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo. Uma igreja que teve um grande pregador, eloquente, poderoso das Escrituras, que era Apolo. Uma igreja que foi pastoreada por um homem de Deus amoroso, cheio de sabedoria, que era Timóteo. Uma igreja que foi muito bem cuidada pelo próprio apóstolo João. Uma igreja que tinha líderes maravilhosos. Chegou nessa situação porque permitiu que o amor se esfriasse. Uma cidade idólatra como era Éfeso, uma cidade movimentada muito bem financeiramente como era Éfeso, uma cidade cheia de feitiçaria. Eles permitiram que as forças externas e que o câncer dos nicolaítas internamente os corrompesse. Mas Jesus os chama: vem, porque eu estou esperando vocês. Porque ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Tem um céu para você, minha filha. Não está tudo perdido, tem um céu para você, mas você precisa vencer. Volta ao primeiro amor. Aleluia. Fica de pé, amada igreja. Glória a Deus. Faz essa oração comigo assim: meu Deus, nos ajuda a voltarmos ao primeiro amor. Nós reconhecemos que temos perdido a chama de amor, de temor, reverência, adoração verdadeira. Temos deixado que coisas, pessoas, situações, preocupações encham o nosso coração e nos afastem de Ti. Mas nesta manhã, Senhor, nós nos arrependemos e vamos continuar nos arrependendo e voltando às primeiras obras, porque o melhor de tudo no Teu reino é andarmos com o Senhor, é estarmos na Tua presença, e o Senhor está no nosso meio. A Tua presença é indispensável. Então, Senhor, nos ajude, nos perdoa e nos renova pelo Teu Espírito Santo, pelo Teu Espírito Santo, pelo Teu Espírito Santo, pelo Teu Espírito Santo. Renova a nossa vida, renova o nosso amor, renova o fogo na nossa alma, o fogo de amor por Ti, pela santidade, pela Tua palavra, pelo Teu reino. Renova esta manhã a chama do verdadeiro amor, do primeiro amor. Glória a Deus. Dai as mãos, nós estamos encerrando, mas eu quero orar junto com vocês agora. Senhor, você vai clamar aí: Deus me renova, Deus me renova, Deus me renova. Eu não quero ser mais igual eu tenho sido, eu quero ser melhor. Renova, renova, vai clamando, vai clamando. Decalabacanta, labaxara, bacalabacanta, labaxara, bacalabacanta. Renova a Tua igreja, Espírito Santo. Começa de mim, Senhor. Começa de mim, Senhor.
Quero agradecer a presença de todos os irmãos, em nome de Jesus. Hoje à noite não temos culto aqui. Nosso próximo culto aqui vai ser na quarta-feira. Estarei com vocês amanhã. Segunda-feira tem círculo de oração aqui às 19 horas. Venha orar a Deus, venha buscar o Senhor. Hoje à noite nós temos culto no Novo Cruzeiro, em nome de Jesus. Vai ser uma noite de glória, uma noite de unção, de poder. Vai estar pregando nosso irmão Daniel. Vou estar lá também junto para adorar a Deus, para orar pela igreja, para louvar o Senhor com os irmãos. E amanhã também tem círculo de oração no Novo Cruzeiro, 19h30. Amém, igreja? Deus abençoe a todos vocês. Segunda ou domingo que vem tem Santa Ceia do Senhor, de manhã aqui e à noite lá no Novo Cruzeiro. Amém, irmãos? Só glória. Glória a Deus. Bênção total. Deus abençoe a igreja. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Deus abençoe e guarde vocês, irmão. Vamos nessa. Vai para o seu domingo. Tenha um domingo glorioso, abençoado. Vigia, ora. Fala só um pouquinho. É só o necessário, tá bom? Deixa Deus